E se eu te dissesse que alguém teve a brilhante ideia de misturar Game of Thrones com a Bíblia? Pois é, se alguém pegasse ali aquelas tretas políticas de Game of Thrones, aquela coisa meio loucona, né? Daquela disputa muito louca pelo trono e dasse uma pitada bíblica ali no meio, ainda trouxesse o rei Davi como protagonista, mas esse rei Davi não é o rei Davi que a gente conhece, que a gente está acostumado a ouvir nas histórias, e sim um rei Davi um pouco diferente, um rei Davi diferenciado. Pois é, fica comigo, esse é o Pipoca Velha TV, e hoje nós vamos falar sobre A Casa de Davi, uma série que traz ali um tema bíblico, porém cheio de treta política e uma pitada de Game of Thrones, com direito inclusive até um mindinho da Shopee, um mindinho 2.0, que deu errado. Bom, a série A Casa de Davi, ela traz ali a ideia, né? Ela tem a ideia como plot principal contar a história do rei Davi, né? Como o nome sugere, A Casa de Davi. Só que aqui, essa terminologia casa, ela já traz ali um peso um pouco diferente. Claro que se a gente for procurar lá na Bíblia, a gente vai encontrar sim esse termo, né, sendo usado, a casa do fulano, casa do ciclano. Isso não vem de Game of Thrones, tem que deixar muito claro isso daqui. Isso já vem de muito tempo, né? E eu não sei honestamente nem se foi Game of Thrones que meio que chupinhou isso daí da Bíblia. Enfim, não sei te explicar a origem desse termo, né? Casa do fulano, casa do ciclano. Que eu sei que isso aí já tinha nas escrituras e tal, então não estou dizendo que a série copiou isso de Game of Thrones ou não, mas a série utiliza sim isso de maneira a, né, muitas vezes botar ali a casa do fulano contra a casa do ciclano, né? E isso, cara, para quem assistiu Game of Thrones não tem como não fazer essa comparação. É inegável, a gente lembra imediatamente de Game of Thrones. Alguém fala casa fulana, casa ciclano, a gente vai acabar pegando ali o mesmo espírito, né? Enfim, a série se propõe a contar a história do rei Davi. E a gente vê ali, ela começa na verdade com um desentendimento entre o profeta da nação lá do rei Davi com o Saul, que é o rei atual, né? O rei ali que foi ungido antes de Davi. Naquele contexto ali, o rei, a pessoa que é ungida pelo profeta, se torna o rei. Então, depois de Saul meter o louco, desobedecer algumas regras, Deus se irrita com Saul e ele é destituído do cargo de rei. Ele permanece ali sendo rei para os homens, por enquanto, por um tempo, mas para Deus ele já não é mais rei. E aí Samuel, que é o profeta deles, vai lá e unge um novo rei. Só que aí, cara, Samuel ele fala isso para Saul. Ele diz, olha, Deus mandou ungir um novo rei aí, entendeu? Então teus dias como rei estão contados. E aí Saul começa a ficar doidão. Começa a ficar doidão por dois motivos. Primeiro, pelo fato de que um espírito ali, uma criatura, sei lá o que é aquilo, começa a atormentar o cara, então ele começa a ficar realmente doidão, né? Começa a ficar muito doido, começa a ouvir vozes e etc. E também Saul já não era muito flor que se cheire, o cara já era meio problemático. Ele começa, né? Junta ali a fome com a vontade de comer, né? Junta o espírito lá falando coisas no ouvido dele com a paranoia natural do cara já de não querer sair do trono, né? Não querer deixar o poder de jeito nenhum. Isso também tem um toquezinho ali, um dedinho da esposa do Saul, que é uma pessoa completamente manipuladora, né? A palavra é essa, é uma pessoa muito manipuladora, que não quer voltar para a vida dela, né, de camponesa, vamos dizer assim, de jeito nenhum, né? E ela vai fazer de tudo que for necessário, inclusive quebrar as leis do próprio país, se necessário for, e desafiar o próprio Deus, meu amigo, que a mulher tá doidona mesmo. Bom, o Davi dessa série aqui não é exatamente aquele Davi que a gente conhece da Bíblia, né? A gente tem ali o Davi na Bíblia sendo um guerreiro, né? Sendo um cara que sempre foi muito corajoso, muito bravo desde jovem, né? Matando leão e fazendo não sei o quê. E esse Davi aqui da série, ele deixa um pouquinho a desejar nesse quesito, porque ele realmente não é esse Davi, ele não é aquele cara corajosão. Ele até mata um leão na série, a gente até tem isso sim acontecendo, mas, cara, é quase impossível de acreditar que aquele Davi ali, aquele carinha, aquele escambitim, matou um leão na faca, sei lá, nem lembro agora se ele usou uma faca, o que ele usou, mas enfim,
que ele ganhou de um leão no X1. E mais pra frente na série ele ainda vai largar um papo de que ele também matou um urso. Ou seja, o cara matou um leão, matou um urso com aquele escambito fino que ele tem. E tem uma cena que dificulta a gente acreditar um pouco nessas histórias dele, porque a série parece em alguns momentos não decidir, né, se Davi ele já é corajoso, se ele tá ficando corajoso, o que a série vai fazendo. A ideia da série é construir, ela quer construir ali a coragem de Davi, tá construindo aquele Davi da Bíblia que a gente vê. Tem meio que uma origem de Davi ali, mas é difícil, cara, é difícil, porque tem a cena lá do Davi que ele mata o leão, pouco tempo depois, alguns episódios depois, ele tá lá, ele e o irmão dele, numa cena de ação ali, as cenas de ação da série inclusive são muito boas, são muito legais, e o irmão dele tá lá lutando com um monte de gente, trocando ali porrada com uns 8 caras diferentes, e o Davi tá se cagando de medo no chão, cara. Ele tá lá se cagando de medo, o cara acabou de matar um leão, e ele tá com medo de ajudar o irmão dele ali, pegar uma faca, sei lá, ajudar o irmão dele de alguma maneira, né? Então a série parece que em alguns momentos ela não se decide se Davi já virou um cara corajoso, se ele ainda tá no processo, o que aconteceu ali. Porque eu acho meio difícil, né? O cara não tem medo de um urso, não tem medo de um leão, mas tem medo de um soldado inimigo. É estranho isso. Enfim, a série traz essa temática política, traz essa temática ali de um conflito que é construído, né, entre bem e mal, né, entre Davi sendo eleito ali o seu campeão, o campeão de Deus, né, sendo trazido pelo profeta, enquanto a gente tem do outro lado o rei inimigo trazendo ali Golias, por exemplo. E existe todo um plot na série do Golias, né, que é algo que a gente não tem. Inclusive essa série ela não vai seguir a Bíblia fielmente, tá? Então a série, se tu tava pensando que tu ia ver uma série 100% bíblica que ia contar a história de Davi de fato como Davi é ali na Bíblia e tal, obviamente que não é o caso. Inclusive a série avisa isso, tem um aviso no início ali de cada episódio avisando que a série não é 100% fiel às escrituras. Então existe um plot ali de Golias sendo construído também, né? Algo que vai motivar o Golias a ir para a guerra, né? A ficar do lado daquele rei específico, a odiar Israel e Deus e etc. Isso meio que traz um Golias meio que não é tão malvadão. Assim, o Golias da série não é tão malvadão. Ele é mal, mas ele não é aquele vilão também, né? Ele é mais um cara que tá ali por vingança. A gente tem também um personagem, que eu falei no início do vídeo, que é o Mindinho da Shopee. Pois é, o Mindinho da Shopee, cara, é um problema nessa série, na minha opinião. Porque ele parece muito aquele personagem que o roteirista já tinha ele escrito, sabe? O roteirista já tinha esse personagem escrito em algum lugar. E ele simplesmente pensou assim, cara, eu não tenho onde botar esse personagem, o que eu vou fazer com ele? Eu vou botar ele aqui na minha série nova, né? Vou botar ele aqui na minha série. Enxertou aquele personagem ali na série meio que sem o personagem ficar meio solto, cara, porque a ideia dele era rastrear Samuel. Esse é o objetivo do personagem, né? Desse Mindinho da Shopee. Só que o cara tá ali desde o primeiro episódio e ele não consegue fazer isso, cara. Passa a temporada inteira e o cara não acha o profeta. Só que o filho de Saul, em menos de um episódio, acha. Porque ele pensa assim, cara, pra onde o profeta iria? Ah, ele iria pro Monte Sinai. Então vou lá no Monte Sinai ver se o cara tá lá. E ele acha o profeta. Ponto. Fim do mistério. Então o cara que foi pago pra achar o profeta, que supostamente era um dos rastreadores mais top de todos os lugares, etc. Um cara que aparentemente tem o poder de se teleportar, porque uma cena ele tá num local, outra cena ele tá em outro, completamente longe, diferente. Ele não consegue achar o tal do profeta. Então tem várias cenas com esse personagem, que é um personagem completamente inútil ali, pelo menos até agora na trama. Ele só serviu pra matar um personagem lá. Tudo bem, teve um momento ali da trama que ele é útil sim, né? Ele acaba sendo útil, mas assim, cara, é um momento só, e aquilo poderia ser feito de outras formas, ele não precisava usar aquele personagem especificamente. Então fica aí a minha crítica também. A série tem sim cenas muito legais, cenas de ação, as cenas do Davi usando a funda dele lá são geniais, a maneira como as tramas políticas vão se construindo na série são legais sim. Tem um Davi que, apesar de ser meio cagão,
é um personagem carismático, a gente vai gostando do Davi, tem a amizade entre Davi e Saul, que vai se formando ao longo dos episódios, que é legal também. Os gigantes são personagens que acabam não sendo só aqueles vilõezinhos genéricos, né? Eles têm um background, tem uma história do porquê que aqueles vilões estão ali, porquê que o gigante ele é gigante, aquilo é explicado na série. A cena inclusive é bem legal, a cena que conta a origem dos gigantes. A gente só tem esse mindinho da Shopee aí mesmo que atrapalhou um pouco a série, na minha opinião. Enfim, Casa de Davi é uma série que se utiliza da Bíblia como uma forma de contar uma história, contar essas tretas políticas, etc. Como o Davi vai deixar de ser aquele cara cagão para se tornar o rei de Israel, o cara mais B10 que tem, né, da história de Israel ali, né, que vai ser famoso até lá na época de Jesus depois, né. Jesus era chamado de o filho de Davi, né. O mais legal da série é isso, é que além de toda essa trama política e espiritual que vai acontecendo, essas batalhas espirituais que estão rolando ali, a gente tem a construção de um rei. Vai agradar algumas pessoas, vai decepcionar um pouquinho outras, justamente por conta dessa questão da fidelidade ou não da Bíblia e tal. Isso pode acabar sendo decepcionante para muitas pessoas, mas se tu não é o cara muito religioso, então fica aqui a minha dica para ficar de olho nessa série, porque pode ser uma das grandes séries aí, cara, na frente, né? Porque a série se puxou bastante em alguns pontos, beleza? Inclusive fica aqui a minha recomendação, eu já ia me esquecendo, dos canais aqui de dois amigos meus, cara, que estão começando aqui no YouTube, o canal do Gunnar e Zeus Play e o canal Zeus e Gunnar 2, que é um canal focado ali em mobile, né? Então se você gosta de gameplays de PUBG Mobile, Free Fire, essas coisas assim, você vai gostar muito desses canais. Eu vou deixar os dois canais aqui no comentário fixado para que você possa acompanhar, se inscrever e ver o crescimento desses dois também, beleza? Então esse foi o nosso vídeo de hoje, espero que você fique bem, fique com Deus e até a próxima.